Durante o ano de 2023, de janeiro a novembro, a Central de Transplantes da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo registrou mais de 7,2 mil transplantes. O balanço anual mostra um aumento de 7% em relação aos transplantes feitos no mesmo período de 2022 e o maior número registrado nos últimos 6 anos. O número de recusas familiares à doação de órgãos caiu 6,5% comparado ao ano passado. Nesse ano, em média, 37,6% das famílias consultadas negaram a doação. Para falar sobre esse assunto, recebemos Ilka Boim, porta-voz da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Ilka, como você avalia esses números? Seja muito bem-vinda. Grata pela atenção, pelo convite feito em nome da Associação Brasileira de Transplante, conhecida como ABTO. Né? Essa associação trabalha desde 1996 com publicações a partir de 97, procurando melhorar, chamando a atenção do público para melhora tanto do número de transplantes quanto a qualidade e sobrevida dos transplantes realizados. Né? Falando nisso, as questões mais frequentes que a gente tem na ABTO, por exemplo, são 3, eu vou enumerar aqui e procurar responder para vocês, né? Existe muita burocracia para se tornar um doador? Não, não existe. Você se tornar um doador de órgãos, a gente tem 2 tipos de doadores. Um é o doador falecido, então você deve deixar conscientizada a sua família da sua vontade de doar, tá? Então você avisa a família no momento que houver um episódio de alteração neurológica, que vai levar o paciente, então, a um quadro de morte encefálica, é sua família quem vai doar os seus órgãos. Já no transplante intervivos, não, aí é sua vontade que prevalece, porque você vai estar bem, inclusive é indivíduo saudável, rígido, ou seja, você não é portador de nenhuma doença, e você pode doar uma parte do seu corpo para quem você quiser, normalmente um familiar, um amigo muito próximo, em que você pode doar uma parte do fígado, você pode doar um rim, normalmente são os órgãos que se doam mais na parte intervivos. Nós temos também doação de intestino, doação de pulmão, mas essas não são frequentes no Brasil. Uma outra pergunta feita é quais são as dificuldades encontradas na doação de órgãos. Na doação de órgãos, agora partindo da parte médica, eu tenho um paciente que tem uma alteração neurológica, ele chega ao hospital, ele é feito todos os exames que constatam a morte encefálica, ele então se torna um potencial doador de órgãos. A enfermagem avisa os médicos que conversam com a família. Então, novamente, a família tem que estar a par da sua vontade de ser um doador de órgãos. São feitos exames clínicos, são feitos exames gráficos de imagem que vão comprovar a não vascularização arterial do cérebro, ou seja, eles constatam a presença da morte encefálica, e daí se pede a doação de órgãos para a família. É ela quem tem a última palavra na doação. Uma outra pergunta feita é quais são os critérios para as pessoas receber os órgãos doados, né? O que a gente sabe é que as pessoas que são receptoras de órgãos são aquelas que são portadoras de uma doença hepática terminal, uma doença pulmonar terminal, uma doença cardíaca muito grave que pode levar ao óbito em circunstâncias não favoráveis e em pouco tempo. Aquelas pessoas que perderam a função renal, ou seja, elas não são mais capazes de urinar sozinhas, elas dependem de uma máquina para purificar esse sangue e tirar as escórias do organismo. É um paciente com pulmão que não consegue respirar e está precisando de oxigênio, fica com aquele catéter de oxigênio durante todo o tempo, dependendo da oxigenação externa, uma oxigenação mais pura, a 50%, 75% até algumas vezes. São pacientes que não enxergam, então eles precisam ganhar uma córnea para poder voltar a enxergar. Então, esses são critérios que caracterizam as doenças terminais de determinados órgãos que levam o paciente a se tornar um receptor de órgãos. Ele, então, como receptor, ele é colocado numa lista no Sistema Estadual de Transplante do Estado de São Paulo, isso em todos os estados. São Paulo é um dos estados que mais transplanta no Brasil, tem várias equipes trabalhando com resultados excelentes, mas ainda precisamos da doação de órgãos.
Porque se eu tenho um número grande de pacientes em fila esperando um órgão, eu tenho que ter um número equivalente de doadores para que essas doações sejam realizadas e os transplantes fossem feitos. Como é que eu vou pegar este doador e vou alocar para este receptor? Então, isso tem um match, que a gente chama, que é feito pelo Sistema Estadual de Transplante, onde primeiro um doador é alocado no sistema, é colocado todos os seus exames já com a anuência da família. Feito isso, o computador tem uma outra lista, que é a lista de receptores, então o computador vai gerar um encontro entre o doador que existe e o receptor ideal para aquele órgão. Ele faz isso com todos os órgãos. No meu caso, eu sou coordenadora da equipe de transplante de fígado aqui da Unicamp, em Campinas, no interior de São Paulo, e a gente recebe, então, para este doador, foram selecionados estes receptores. Existe uma ordem e eu tenho que respeitar essa ordem para poder transplantar esse paciente. São vários fatores que levam a esta ordem. O principal é a gravidade, no caso do fígado, da doença hepática, ou da doença do coração, ou da doença pulmonar, ou da doença renal. Eles vão fazer, então, a alocação desse órgão para o primeiro receptor que preenche aqueles critérios, inclusive respeitando o sistema sanguíneo chamado ABO, tá? IAB. Então, isso é importante porque não é um paciente qualquer que vai receber, é aquele alocado para aquele doador. Eu agradeço a vocês em nome da BTO e espero encontrá-los num outro programa em breve. Eu que agradeço pelas informações. Esse foi mais um Alesp em Ação, ligado em tudo que acontece nos 645 municípios paulistas. Até mais, tchau, tchau.